Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre variáveis no Java. Primeiro, você tem que entender o que é uma variável, pessoal. A variável é uma, uma forma que você tem dentro da linguagem de programação de armazenar valores temporariamente, né, enquanto você está executando sua aplicação. Por exemplo, se você for somar dois valores, né, dois números inteiros, eu preciso criar esses números inteiros, eu preciso armazenar temporariamente esses números inteiros, né, na memória, e depois eu tenho que somar e guardar o resultado. Então, eu uso variável para isso. Eu uso variável para armazenar valores temporários, os valores vão existir na memória somente enquanto a execução do programa está ocorrendo. Então, eu primeiro vou dar uma teoria aqui de variáveis no Java. Então, eu tenho dois modelos de variáveis no Java. Eu vou fazer um letreiro aqui para mostrar para você como é que isso funciona. Primeiro, eu tenho o termo genérico, né, chamado variável. Né? E aí, as variáveis, eu divido ele em duas categorias. Né? Eu tenho um modelo chamado variável de atributo e eu tenho outro modelo de variável chamado variável local. Né? Atributo, né, nós vamos adentrar mais na frente sobre isso, né, mas atributo é toda variável que você cria dentro da classe. E variável local é o nome a toda variável que você cria dentro do método. Eu já mostrei um desenho para vocês aqui, ó, em sala, mas eu vou mostrar aqui de novo aqui na apresentação que uh, a área de memória reservada à execução da aplicação Java, ele basicamente divide a memória para a aplicação em uma área chamada heap e uma área chamada pilha. Todo atributo é criado nessa área de memória. Toda variável local é criado nessa área de memória. Essa área de memória chamada pilha, ela é segmentada em blocos de pilha. No decorrer do curso a gente vai entender isso. Então você tem que saber a localização espacial. Atributo está localizado em que parte da memória? Chamada heap. E variável local está armazenado em que parte da memória? Chamada pilha. Qual a diferença da localização física da memória? Significa que todo atributo ele pode existir durante toda a execução da minha aplicação. Já a variável local, ela só existe enquanto estiver executando um método onde essa variável foi criada. Né? Então, eu tenho essas duas denominações, atributo e variável local. Bom, e aí o que acontece? Bom, com relação ao conteúdo que eu posso armazenar tanto no atributo como a variável local, eu tenho dois tipos de dados. Né? Eu tenho o chamado tipos primitivos, eu posso armazenar dentro dessa variável tipos primitivos, ou eu posso armazenar também objetos. Posso falar assim, pode chamar de objeto, pode chamar de instâncias, pode chamar de variável de referência, são todos nomes, ó, variável de objeto, variável de referência, variável de instância, né? São os tipos de dados que eu posso armazenar tanto no atributo, como eu posso armazenar dentro da variável local. Então, mais uma vez, pessoal, quando se fala em variável no Java, eu tenho dois modelos de variável. Eu tenho o chamado atributo e tenho o chamado variável local. Por que ela recebe essas expressões diferentes, sendo que as duas são variáveis? Por causa da sua localização física na memória. Quando a gente fala atributo, é a chamada é variável de classe. Na prática, eu estou falando que essa variável está armazenada nesta posição de memória. E quando eu falo variável local, estou falando que essa variável está armazenada nesta posição de memória. Com relação ao conteúdo dessas variáveis, ela pode ser tipo primitivo, né? Ou ela pode ser, o que é tipo primitivo? Vamos falar agora. É tipo primitivo, ou pode ser chamado também tipo objeto, ou seja, ou ela armazena um tipo primitivo, ou ela armazena um objeto. Ou ela armazena objeto, variável de instância, variável de referência, significa a mesma coisa, tá? Dentro desse contexto. Bom, eu vou falar o que são, inicialmente nessa aula, eu vou falar o que são tipos primitivos. Então, nessa apresentação aqui, ó, o Java, ele existe 7 tipos primitivos, chamado bat, short, int, long, float, double, char, booleano. São 7 tipos primitivos que eu tenho no Java. Né? Então, eu tenho 4 tipos inteiros, que são isso aqui, bat, short, int, long, né? E quando se fala em variável no Java, Java é uma linguagem fortemente tipada.
Então, significa que quando eu crio essa variável, eu estou falando, quando eu falo que ela é do tipo primitivo, eu estou falando que ela só pode armazenar esse intervalo de valores, que vai de menos 128 a 127. E esta variável aqui bate, ela ocupa um espaço de 8 bits na memória. A variável short, por exemplo, ó, ela tem esse intervalo de valores que eu posso armazenar dentro dela, e eu tenho 16 bits de espaço. Eu tenho duas variáveis de tipo para armazenar valores fracionários, que é float ou double, que ela ocupa espaço de 32 bits e 64 bits, respectivamente. Eu tenho uma variável do tipo char, que é para armazenar um caractere, e eu tenho uma variável que é para armazenar um booleano, que é para armazenar um valor booleano, que é a expressão false ou true. Então, são esses os tipos primitivos no Java. Só existe esses tipos primitivos? Só existem esses tipos primitivos. Então, esse é um tipo primitivo. Se não for um desses, significa que a variável estaria armazenando um valor de referência, um valor de distância, ou seja, um objeto. Se não armazena um tipo primitivo, armazena um objeto. Então, essa variável, como essa, pode armazenar tipos primitivos ou objetos. Beleza? Tá, e como é que funciona isso no código? Bom, eu estou te dando um exemplo aqui, ó, que eu vou criar uma variável aqui, eu criei uma variável for A1 e vou falar que ela recebeu o valor 20. Então, olha só, sempre quando você cria uma variável dentro da linguagem de programação, ó, eu estou falando aqui. Opa, perdi aqui a fio da meada. Subir aqui, e eu vou pegar aqui esse plano. Então, aqui, ó, eu estou falando aqui, ó, primeiro você define o nome da variável, e depois você fala qual. Desculpa, primeiro você define o tipo, que é esse tipo aqui, ó, e aí eu estou falando o nome dela. E aí estou atribuindo esse valor a ela. Veja que esse valor está dentro desse intervalo aqui, ó. Então, funciona perfeitamente. Ó. Depois eu peço para imprimir o valor dessa variável na tela para mim. Então, sempre quando você cria uma variável, você fala qual é o tipo, qual é o nome da variável, e a atribuição do valor fica a seu critério. Eu posso atribuir agora, eu posso atribuir depois. Ó. Posso fazer simplesmente dessa forma. Tá? E eu posso criar outra variável com o mesmo nome, simplesmente separando por vírgula, com o mesmo tipo, ó, A2. Tá? Simplesmente separando por vírgula. Como eu posso criar uma variável só e depois eu faço, ó, A1 recebe 10, sei lá. A2 recebe 20. Tá vendo? Fica o seu, e sempre terminado com ponto e vírgula. Então, eu posso criar variáveis dessa forma, como eu posso criar a variável de outra forma. Ele me colocou dessa forma aqui, ó, ficou cinza, porque a ideia está falando assim, ó, você criou uma variável e você não está usando. Por isso que ele selecionou aqui para mim. Tá? Eu vou apagar isso aqui, vou deixar do jeito que estava antes, e vou colocar aqui um valor 10. Então, eu criei a variável aqui A1 e estou pedindo para ele imprimir o valor dessa variável na tela. Então, vou executar, ó, e ele vai mostrar aqui para mim o valor dessa variável aqui, ó, 10. Então, mostrou o valor da variável aqui para mim na tela. Se eu colocar aqui 20, funciona da mesma forma. Ó. Colocar 20, pedir para executar, ele vai me mostrar aqui, ó, atualizar o valor para 20. O que acontece quando você coloca um valor fora do intervalo? Vamos lá. Opa. Vou vir aqui, ó. Vou subir aqui um pouquinho. E eu vou colocar aqui. Descer aqui um pouquinho, ó. Então, veja que essa variável suporta valores entre menos 32.768 e 32.767. Então, vou colocar um valor maior do que isso. Vou colocar 50 mil. Ó. Essa variável, eu não consigo colocar essa variável aqui dentro. Ou seja, esse valor dentro dessa variável. Então, o que vai acontecer? Algumas IDEs, ele já pode selecionar esse aqui de vermelho para você, porque a IDE faz uma pré-compilação no código e mostra para você que existe alguma coisa errada aqui. Ó. Eu não preciso descobrir esse erro quando eu pedir para executar. Ela já me acusa esse erro. Essa ideia aqui, ó, como ela é uma ideia que eu comecei a usar agora, pode ser que eu instale um plugin que ele já faça essa verificação para mim. Por enquanto, não está instalado esse plugin. Na verdade, eu não sei nem se existe, mas eu creio que exista, porque a maioria das IDEs faz esse tipo de pré-compilação e me acusa isso. Ó. Se eu pedir para executar agora, ele vai me dar um erro aqui embaixo. Ó, o que ele fala assim? Ó, ele fala que não conseguiu converter esse valor, ou seja, esse valor aqui, ó, ele não cabe dentro dessa variável, então ele está me falando aqui, ó, erro no método main, que é esse método aqui, ó, especificamente na linha 16,
que é esta linha aqui, ó. Tá vendo? Então, ele está me dando um erro. Ou seja, eu posso forçar a barra. Como é que eu faço para forçar a barra? Fala assim, ó, eu sei que esse valor não cabe dentro dessa variável, mas eu quero converter. Ó, aí eu coloco entre parênteses, isso aqui chama-se cast. Né? O ato de você pegar esse valor, fala assim, converta para esse aqui e depois atribua. Né? Só que quando você faz uma conversão, você pode ter uma perda do valor, ou seja, ele tenta colocar. É como se você pedisse para o seu subordinado, ó, coloca esse carro na garagem. Só que o carro não cabe na garagem, né? A garagem é menor que o carro, mas você falou assim, tem que colocar. O que, que o cara faz? O cara pode desmontar o carro e colocar o que cabe lá dentro. Então, o que acontece quando eu faço isso? Quando eu forço a barra dessa forma? Vou pedir para executar, ó. Vamos lá, o valor que ele me deu. Ai, professor, que valor é esse? Eu pedi para colocar 50 mil e ele está mostrando isso aqui. Porque a gente forçou a barra. Tá? Isso chama-se CAT. Eu posso fazer isso com qualquer linguagem. Se você quer converter uma coisa que teoricamente não cabe lá dentro, você força a barra dessa forma. Beleza, pessoal? A gente continua na próxima videoaula, para a aula não ficar muito comprida.